Volume 596 do Histórico. Todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência, e por isso existem milhares de falências, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida de ninguém. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Por isso o pensamento é inimigo do pensador. Por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora o raciocínio não deixa, porque o raciocínio é o dono da vida, porque é uma energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. O mundo passa por horas difíceis, todos em dificuldades, porque é um aperto que a natureza está dando a todos, para que todos peguem no livro Universo em Desencanto e desenvolvam o seu raciocínio. Porque a fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E que esse vazio causou o desequilíbrio de tudo e de todos. E a causa é a mudança natural da natureza, porque não há efeito sem causa. Quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. O pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida de ninguém. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora o raciocínio não deixa. Porque o raciocínio não deixa, ele é o dono da vida. E por isso ele está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim chegou o juízo final, para que todos voltem para o mundo racional, que é o primeiro mundo. O mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. O pensamento é inimigo do pensador. Por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora o raciocínio não deixa, porque o raciocínio é o dono da vida. Por isso está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E a vida tem solução definida e definitiva. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade e achando que a humanidade já sofreu muito, mudou de fase e mudou o seu comportamento à natureza. Estamos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Bichos sim, porque são carnívoros. E a degeneração vem imperando há muito. Tudo que degenera diminui e com o tempo desaparece. Por isso que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E a natureza vem arrochando os pensadores
para que os pensadores passem a raciocinar. E esse arroxo toda a humanidade está sentindo. E por isso está aí a desvalorização do dinheiro, porque os feitos do pensamento estão a caminho da falência. Porque terminou a fase do pensamento em 1935, e que quem estiver ligado nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, nessas duas energias em transformação, se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Porque na natureza tudo se transforma, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E o povo vive amargurado sem saber o que fazer para sair dessa situação, porque enquanto pensar a situação continuará. O magnético é o causador de todos os males da humanidade, porque estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque não existe filho sem pai. O primeiro mundo é o pai. E a matéria é o filho. E somos escravizados pela matéria. E por isso todos têm que trabalhar para se manter. Então vão encontrar nesse conhecimento a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade. Porque se existe fome é porque não existe fraternidade. E vão encontrar a concórdia, todos concordando com todos. No pensamento está a discórdia, todos discordando de todos, e na discórdia estão os atritos, e nos atritos estão os conflitos. Por isso as guerras não cessam, os conflitos bélicos não cessam, e a natureza arrochando os pensadores, para que os pensadores passem a raciocinar. E por isso as coisas no mundo estão pretas. Nações devendo nações e com dificuldades para pagar. Para ver que todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência, como já existem muitas falências. A causa é porque em 1935 terminou a fase do pensamento. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E terminou a fase do pensamento, a natureza não está mais alimentando o pensamento de ninguém. E por falta do alimento da natureza, causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Causou a falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E a causa é porque terminou a fase do pensamento, porque não há efeito sem causa. A degeneração vive imperando. Iam acabar como quadrúpedes, porque tudo que degenera diminui e com o tempo desaparece. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, que mudou de fase. Porque o sofrimento tem sido demais a ponto de muitos não aguentarem o sofrimento e acabam se suicidando. Hoje a humanidade está fazendo tudo para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Porque ninguém está aguentando mais a vida do pensamento, e todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. Como já tem existido milhares de falências, a matéria nada é, e por isso é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E muitos acham que a matéria tudo é, porque são verdadeiros materialistas. Acham que na matéria vão encontrar a solução de tudo. E a matéria nada é. É apenas um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Mas quem é materialista pensa que a matéria tudo é.
Pensa que vão encontrar na matéria todos os problemas resolvidos. Se a matéria tudo fosse, não morriam, porque seriam eternos. Porque morrem. Porque não são daí. São de onde? São habitantes do mundo racional com o título de animal racional. Porque nasceram do chão. É um vegetal com o título de animal racional. Todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. E por isso existem milhares de falências, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida de ninguém. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Por isso, o pensamento é inimigo do pensador. Por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora, o raciocínio não deixa, porque o raciocínio é o dono da vida. Porque é uma energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A natureza, com sua evolução de transformações, essa é a causa de que tudo se transforma de uma vida para outra, de uma forma para outra. Hoje, os que já passaram a se conhecer estão com o conhecimento completo da vida passada, presente e futura. E por ter o conhecimento da vida, todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para que possam mudar desse segundo mundo para o primeiro mundo, que somente todos alcançarão o seu verdadeiro estado natural com o raciocínio desenvolvido. O estado natural é de racional, puro, limpo e perfeito. Esse aqui é o verdadeiro estado natural com seu progresso de pureza. E para chegar ao verdadeiro estado natural, tem que desenvolver o raciocínio e desenvolver a desmaterialização dessa energia, que é um habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E é o que todos estão tratando de fazer. Para sair desse estado de sofredores imortais, que foi um estado feito assim para que fossem preparados por meio da lapidação, feita por essas duas máquinas do chão, o pensamento e a imaginação. E hoje todos só querem raciocinar. Ninguém quer mais ficar ligado a essas duas energias do chão. Todos que passaram a se conhecer querem voltar ao seu verdadeiro estado natural de ser, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural de ser, que é de racional puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza. Todos querem voltar a ser o que eram, racionais puros, limpos e perfeitos, porque sabem porque sofrem, porque morrem, porque estão fora do seu estado natural de ser. Se estivessem no seu verdadeiro estado natural de ser, não sofriam nem morriam, porque o estado natural é de racionais puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. E hoje todos que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é de racional puro, limpo e perfeito, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, com seu progresso de pureza. Todos que passaram a se conhecer, ninguém quer mais ser como é, pensador, sofredor e mortal. Por quê? Porque todos passaram a se conhecer. Já sentiram que estão fora do seu verdadeiro estado natural. Sentiram pelo conhecimento natural da natureza que esse natural que admitiram como sofredor e mortal não é o verdadeiro natural. O verdadeiro natural é de racional, puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza. Habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Esse aqui é o verdadeiro natural de todos. Mas por todos estarem vivendo sem se conhecer,
admitiram esse natural de sofredor imortal como se fosse verdadeiro, porque para os pensadores a vida não tinha solução. E por viverem sem se conhecer, admitiram esse natural que ninguém estava satisfeito com ele, porque ninguém queria sofrer e sofria. Ninguém queria morrer e morria por estarem fora do seu verdadeiro natural. Tudo por quê? Porque viviam sem se conhecer. Admitiam um falso natural como se fosse o verdadeiro natural. Porque para os pensadores a vida não tinha solução por todos estarem vivendo sem se conhecer. E viviam em contradição consigo mesmo, por sentirem que a vida verdadeira não era essa, por aí estarem com esta vida provisória e passageira. Sentiam que a vida verdadeira não era essa, mas por todos viverem sem se conhecer, ninguém sabia dizer a vida verdadeira onde era, porque todos desconheciam o primeiro mundo, o mundo racional. E por desconhecerem o primeiro mundo, ninguém sabia de onde vieram, nem para onde vão. E assim todos viviam desconhecidos de si mesmos, por não saberem o porquê da vida. E por não saberem, tinham a vida como uma coisa misteriosa, enigmática e fenomenal. Encerrava tudo no infinito e no transfinito, mantendo o encanto, o sofrimento e o pranto, por todos estarem vivendo o desconhecido de si mesmos. Se tornava a vida um pesadelo. Por que um pesadelo? Porque ninguém sabia o seu princípio nem o seu fim. Ninguém conhecia a sua verdadeira origem, nem o porquê todos eram sofredores, pensadores e mortais. Hoje, depois que passaram a se conhecer, sabem quem são, sabem o porquê que assim são, sabem de onde são, sabem de onde vieram e para onde vão, e sabem para onde iam, se não passassem a se conhecer. E por isso hoje todos querem uma coisa só: desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural de racional puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza. No primeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Volume 597 do Histórico. Em 1935 terminou a fase do pensamento. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E com o pensamento ninguém resolve mais nada. Tem que desenvolver o raciocínio, porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização do mesmo. E esse livro, e nesse vão encontrar quem és tu, que a ilusão é tanto incapaz de definir o teu eu. Sabeis vós que sois uns corpos imprudentes, ambicionando tudo quanto é de material por viver na obscuridade do espírito. É preciso saber que seus dias estão contados e não mudas de pensar. Ora, és um criminoso sem perdão, porque és um materialista quadrado, mantendo todo esse esquadrejo por ser um quadrado. A pessoa que está ligada nessas duas energias em transformação se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, porque todo bicho é carnívoro, tanto o racional como o irracional. As aves chegam a apanhar ovos nos ninhos de outros pássaros para se alimentar, quando não se alimentam com frutas, que geralmente se alimentam mais de frutas. E assim o progresso da degeneração é uma tristeza, porque tudo degenera. Tudo nasce, cresce e desaparece porque degenera. E a fase do pensamento terminou em 1935. A natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza,
causou todo esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou toda essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou toda essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. É por isso que o mundo está nessa liquidação total. A desvalorização do dinheiro e a desvalorização de tudo, porque tudo está muito caro. E essa mudança de fase deixou um vazio muito grande dentro das criaturas, porque a humanidade teve um impacto. E esse impacto causou esse vazio dentro do eu de todos, porque ninguém esperava que a natureza ia mudar de fase assim tão de repente. E não sentiram essa mudança por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. E é por isso que a humanidade teve esse impacto, esse vazio dentro do seu eu, por não sentir as mudanças naturais da natureza. Todos nasceram do chão, por isso são carnívoros e são também vegetais, com forma de animais racionais, por ter nascido de um raciocínio que está materializado na glândula pineal. E que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos sabem que estão na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. O mundo está passando por esse arroxo que a natureza está arrochando os pensadores, para que os pensadores passem a estudar a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional. É a energia do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização do mesmo que está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo e que é a fase racional. A fase racional entrou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Causou esse desequilíbrio muito grande na humanidade, todos completamente desequilibrados. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento em 1935 e causou todas essas epidemias como câncer, como AIDS, e que o pensamento, por ser uma epidemia da natureza, o pensamento só está encontrando medicamento para remediar e não para curar. São epidemias da natureza. Assim aconteceu na fase dos monstros. Assim aconteceu na fase dos selvagens. Veio a epidemia pela natureza e destruiu todos os monstros e destruiu todos os selvagens. E agora está destruindo todos os pensadores, porque terminou a fase do pensamento em 1935. O pensamento só pode arranjar um paliativo, mas curar não, porque é uma epidemia natural da natureza. Os paliativos aí estão, mas curas não, porque são epidemias naturais da natureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, passando por muitos sofrimentos, passando pela escravidão. E hoje todos são escravos da natureza, têm que trabalhar para se manter. Escravos da natureza, escravos da matéria. Se não trabalhar, não come. Se não trabalhar, não vive. E a natureza apertando todos os pensadores, para que os pensadores conheçam a cultura racional,
para desmaterializar o seu raciocínio, que está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E é por isso que de quando em quando o mundo tem essas rebordosas. São mudanças de fase natural da natureza. Na fase de monstros foi uma rebordosa. Na fase de selvagens foi uma rebordosa. Na fase da civilização outra rebordosa. Porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. O pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. E morrer e nascer outra vez e sofrer, é uma lapidação. E a pessoa ligada nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, que são duas energias estas deformadas, estão na fase de bicho racional porque são carnívoros. E como estão ligados em duas energias em transformação, se transforma para a categoria de bicho irracional e vai correr toda essa hierarquia de bicho irracional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botam uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. Todos estão apelando para todos os meios, porque ninguém quer se transformar em bicho irracional. Todo bicho é carnívoro, todo bicho gosta de carne. Muitos gostam até de um bife bem suculento, acebolado, com batatas fritas e um arroz. Outros gostam de um churrasco de filé mignon, porque a carne é macia. E todo bicho é carnívoro. Uns gostam de churrasco de maminha de alcatra, porque é macia e com um chope vai muito bem. Com um chope bem geladinho. Para ver que tudo é bicho porque são carnívoros. Todos são bichos porque são carnívoros. Em 1935 terminou a fase do pensamento. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E com o pensamento ninguém resolve mais nada. Tem que resolver com raciocínio, porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização do mesmo. E esse livro, e nesse, vão encontrar quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. Sabeis vós que sois uns corpos imprudentes, ambicionando tudo quanto é de material por viver na obscuridade do espírito. É preciso saber que seus dias estão contados e não mudas de pensar. Ora, és um criminoso sem perdão, porque és um materialista quadrado, mantendo todo esse esquadrejo por ser quadrado. A fase do pensamento terminou em 1935 e, por ter terminado a fase do pensamento, causou toda essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Causou toda essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou toda essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E causou todos esses males que vêm destruindo a humanidade, como a violência, como o terror. Que é raro o dia que não existe o terrorismo em qualquer lugar do mundo, terminando então esses males todos por terminar com a violência. Causou essa mudança de fase da natureza e um vazio muito grande entre as criaturas, entre a juventude. Causou o enfraquecimento do pensamento, causou esse desequilíbrio e esses vícios todos que vêm destruindo a juventude.
Hoje todos têm que desenvolver o seu raciocínio, que está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E a fase do pensamento terminou, e agora só resta o raciocínio em função. Porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização do mesmo. E a natureza vem arrochando os pensadores para que os pensadores deixem de pensar e passem a raciocinar. Porque a fase é racional, e a natureza há muito que vem preparando a humanidade, há mais de milênios que vem preparando a humanidade para conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estamos aí nessa categoria de bicho racional. Bichos sim, porque são carnívoros. E esses males da natureza, que é o câncer e o AIDS, que é a leucemia, que são males para destruir a humanidade, porque acabou a fase do pensamento e que tem matado muita gente. Mas a vida tem solução definida e definitiva, desmaterializando a energia que está materializada no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. E a vida está dura, porque a natureza está arrochando os pensadores para deixar de pensar e passar a raciocinar e voltar ao seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional. O mundo que deu causa a esse mundo, a essa deformação e transformação racional. A voz do raciocínio é a voz suprema, porque vão encontrar no raciocínio a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade que nunca existiu. Porque onde existe fome não existe fraternidade. Vão chegar na concórdia, todos concordando com todos. E os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, porque terminou a sua fase em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada. E é por isso que há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para conhecer a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho irracional e de bicho racional, porque estão ligados a essas duas energias em transformação, que se transformam para a categoria de bicho irracional. E aí vão correr toda essa hierarquia do irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu mundo de origem, o primeiro mundo, o mundo racional. O mundo que deu causa a esse segundo mundo em transformação e deformação e imperfeição. Por isso, no mundo não existe santo. Todos são imperfeitos, cheios de defeitos, por estarem ligados nessas duas energias em transformações, e que se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, porque todo bicho é carnívoro. E são canibais civilizados. E a fase do pensamento terminou em 1935, e o pensamento de todos começou a enfraquecer. E a causa de todo esse desequilíbrio
foi ter terminado a fase do pensamento em 1935 e causou essas epidemias, que é o câncer e o AIDS, que são epidemias naturais da natureza. Por isso os pensadores não encontram no pensamento solução para essas epidemias, porque é uma evolução natural da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer botam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros colocam os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. O pensamento é inimigo do pensador. Porque se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora o raciocínio, como é o dono da vida, ele não deixa a pessoa fazer essa viagem para a pessoa perder a vida. Porque o raciocínio tem compromisso com a vida. Por isso é uma energia que está materializada no istmo do mesencéfalo e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E assim é a vida dos rebeldes, dos teimosos, que chegaram a esse ponto por desobediência. Em 1935 terminou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Por isso estão aí nessa classe de bicho racional. Bichos sim, porque são carnívoros, são canibais. E essa infinidade de desastres que está se passando no mundo inteiro, matando os pensadores. Desastres de todos os feitios. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento e ninguém sentiu essa mudança natural da natureza. Quem está ligado a essas duas energias em transformação já estão na categoria de bicho racional por serem carnívoros também. Essas duas energias que são feitas para transformar a humanidade, que são duas energias em transformação, que se transformam de um bicho para outro porque estão ligadas a essas duas energias em transformação. E vai se transformando sempre porque a fase do pensamento terminou e ninguém sentiu, por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E não tiveram condições de sentir os movimentos naturais da natureza. Volume 598 do Histórico. Em 1935 terminou a fase do pensamento. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E com o pensamento ninguém resolve mais nada. Tem que resolver com raciocínio, porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização do mesmo. E esse livro, e nesse vão encontrar: quem és tu que a ilusão é tanto incapaz de definir o teu eu? Sabeis vós que sois uns corpos imprudentes, ambicionando tudo quanto é de material, por viver na obscuridade do espírito. É preciso saber que seus dias estão contados e não mudas de pensar? Ora, és um criminoso sem perdão, porque é um materialista quadrado, mantendo todo esse esquadrejo por ser um quadrado. Hoje todos os pensadores que já passaram a se conhecer diz: é verdade, se não conhecesse o que é cultura racional, eu iria me transformar em bicho irracional e prosseguiria nessas transformações.
Hoje tenho conhecimento racional e estou desmaterializando a energia que está materializada na glândula pineal. No primeiro mundo, o mundo que deu consequência a esse, que é uma energia que está materializada num istmo no mesencéfalo. E por isso, estamos na categoria de bicho racional porque somos carnívoros. Somos canibais civilizados. Por meio da cultura racional, esta energia desmaterializada e volta ao seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional dia e noite, noite e dia, para poder conhecer a concórdia, porque todos os pensadores estão vivendo na discórdia. A discórdia causa os atritos causam os conflitos. E vivem todos em conflitos consigo mesmo e desentendidos de si mesmo. Por isso estão atravessando a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Os pensadores, porque quem tem conhecimento de cultura racional tem com quem contar e aonde se agarrar e é socorrido em todos os lugares. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, o triunfo racional é o triunfo do nosso verdadeiro estado natural. Para ver que a vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela, dizendo quem são, dizendo por que assim são, dizendo de onde vieram e dizendo para onde todos vão, e dizendo para onde todos iriam se continuassem a pensar. Iriam para onde? Iriam se transformar para a categoria de bicho irracional. E por isso se transformam de uma vida para outra. E todos vivendo como bichos. E por isso matando uns aos outros por viverem na categoria de bicho racional. Tudo isso porque acabou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E causou essa infinidade de males naturais da natureza, como também causou o de respeito. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. Como quando terminou a fase de monstros, a natureza destruiu todos os monstros. E quando terminou a fase dos selvagens, a natureza tratou de destruir todos os selvagens. E a fase do pensamento já terminou em 1935, e a natureza está destruindo todos os pensadores. Terminou uma fase, todos daquela fase perdem o direito de viver. E assim são as evoluções naturais da natureza. Chegou o fim da matéria, que se transformará em líquido, porque é feita pelo líquido, porque é feita pelo sêmen. E chegou assim o fim da morte, porque todos que já passaram a se conhecer, a conhecer o seu verdadeiro estado natural, porque é no primeiro mundo o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza por serem puros, limpos e perfeitos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Está provado e comprovado com base e com lógica que chegou o fim da matéria, que ela, por ser feita pelo sêmen, que é o líquido, se transformará em água, em líquido. E a energia que está materializada na glândula pineal, que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje é do saber verdadeiro que todos precisam e necessitam, e não de filosofias diferentes umas das outras. Muitos acham que os filósofos eram os homens do saber, e quem falava melhor tirava proveito dessas filosofias diferentes. Hoje é que estão vendo que a fase do pensamento terminou, e por isso está aí esse grande desequilíbrio universal de toda a humanidade. Desequilíbrio esse que parecia que não tinha mais fim. E todos sofrendo por estarem ligados a essas duas máquinas de lapidação,
preparando todos para a fase do terceiro milênio. A fase do pensamento terminou, e por ter terminado a fase do pensamento, está se passando no mundo essa infinidade de desastres, essa infinidade de doenças destruindo os pensadores, essas infinidade de males naturais da natureza que vem destruindo os pensadores. Tudo isso, e a causa é a fase do pensamento ter terminado, e entrou outra energia governando a natureza, a energia do desenvolvimento do raciocínio, porque no raciocínio está a união da humanidade e no pensamento está a discórdia da humanidade. Por isso está aí essas infinidade de desastres destruindo os pensadores, porque a fase do pensamento terminou. E assim se deu com a fase dos monstros. Quando terminou a fase de monstros, a natureza destruiu os monstros. Quando terminou a fase dos selvagens, a natureza destruiu todos os selvagens. E agora terminou a fase do pensamento. A natureza terminou a fase dos pensadores. E a natureza destruindo os pensadores com essas infinidade de males naturais da natureza, destruindo os pensadores porque terminou a fase, e a natureza trata de destruir todos os viventes daquela fase. E assim está acontecendo com a fase dos pensadores sendo destruídos pela natureza. E por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro, essa infinidade de males no mundo inteiro, essas infinidade de doenças no mundo inteiro. E assim infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores, por tudo isso ser uma evolução natural da natureza. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque passamos a nos conhecer nos livros do Universo em Desencanto. A fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver, porque a fase do pensamento terminou. Hoje está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Para ver que chegou o fim dessa deformação e transformação racional, e de todos os estudantes de cultura racional, porque estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Quem está pensando e imaginando, está ligado nessas duas energias do chão, pensando e imaginando. Duas energias em transformação que se transformam de uma vida para outra. Quem está pensando e imaginando está ligado nessas duas energias do chão. E por estarem na categoria de bicho racional, dividida em duas classes, racional e irracional, já estão vivendo como bichos, matando uns aos outros, uns contra os outros. E se transforma para a categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformação. E esse progresso vai a regresso, por ser um progresso de destruição. E essa é a vida dos pensadores. A fase do pensamento terminou e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou todo esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou toda essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou toda essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E de muitos o pensamento já secou. Esses que estão com o pensamento seco estão cometendo essa infinidade de monstruosidades que está se passando no mundo inteiro. E por falta do alimento da natureza, é que está se passando essa infinidade de desastres no mundo inteiro. Essa infinidade de doenças novas no mundo inteiro.
Hoje todos que já passaram a se conhecer são conhecedores de todas as causas, porque não há efeito sem causa. E de muitos o pensamento já está enfraquecido. Por isso está aí esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Porque o pensamento está enfraquecido. Porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. Hoje todos têm que desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, sendo desmaterializada pela cultura racional, para poder voltar para o seu verdadeiro estado natural. Para ver que não há efeito sem causa. Todos os feitos têm a sua causa. Hoje todos que já passaram a se conhecer, sabem que estão na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso todos têm raciocínio. Essa energia do mundo racional está materializada na cabeça de todos na glândula pineal. E depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia, de vida eterna, e com o seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. Porque essa energia veio do mundo racional e se deformou aqui na cabeça de todo animal racional. Hoje está aí o conhecimento para desmaterializá-la e voltar todos ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, por serem energias puras, limpas e perfeitas. E a matéria é um embusterismo grosseiro, admitida por pessoas grosseiras. Por isso é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Hoje o mundo é como estão vendo aí. Tem solução definida e definitiva. Porque hoje todos querem voltar para o seu estado verdadeiro natural, porque passaram a se conhecer, sabendo quem são, o porquê que assim são e de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. E quem são? São habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Para ver que, para solucionar esse pavoroso encanto, que encantou todos o tempo todo na vida da matéria, com esse progresso que vai regresso, por ser um progresso de destruição. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem o que têm de fazer para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, porque hoje todos passaram a se conhecer através da cultura racional, dos livros Universo em Desencanto. Desencantados da matéria pelo universo em desencanto, acabando assim o pranto da vida da matéria. Está na hora da verdadeira salvação de todos, que é a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, por ninguém estar aguentando mais esta vida de sofredores mortais. Está na hora porque o sofrimento já está demais no mundo inteiro. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, o sofrimento está demais no mundo inteiro. Ninguém está mais aguentando a vida do pensamento e da imaginação. Esta vida chegou mesmo no fim, porque ninguém está mais aguentando viver assim. O sofrimento chegou no seu auge para que todos procurem novos rumos. E os novos rumos estão no desenvolvimento da desmaterialização da energia racional, que é um habitante do mundo racional. E que, por ser um habitante do mundo racional, depois de desmaterializado, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e se retira dessa galáxia térrea, que é esse segundo mundo, e volta para o primeiro mundo, o mundo racional. E por isso hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque já viram e sentiram que perderam tempo demais nessa vida do nada.
Hoje todos que passaram a se conhecer não querem mais perder tempo com a vida do nada, porque sabe que não adianta nada por tudo terminar em nada. Não adianta nada perder tempo com nada, a não ser com as coisas necessárias da vida para a sobrevivência da vida. As coisas necessárias e precisas para a sobrevivência da vida ninguém pode deixar de não fazer. Para poder desenvolver o seu raciocínio, para poder desenvolver a desmaterialização da energia racional, que é um habitante do mundo racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E por isso todos têm que fazer por onde sobreviver, até chegar o dia de sua volta para o seu verdadeiro estado natural de ser, que é de racional puro, limpo e perfeito no primeiro mundo, o mundo do seu verdadeiro estado natural, o mundo racional. E por isso está na hora de ninguém perder mais tempo com a vida do nada, a não ser as coisas necessárias para a sua sobrevivência. É o que hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo, porque ninguém está aguentando mais estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Todos estão sentindo e vendo, pelo que todos estão passando, que chegou a hora de todos se retirarem desse segundo mundo para o primeiro mundo, o mundo racional. E por isso a natureza está apertando todos para que procurem um novo rumo e encontrem a fase do desenvolvimento do raciocínio. Porque a solução da vida não está no pensamento, e sim no raciocínio. Hoje todos que passaram a se conhecer o que estão fazendo para deixar de assim ser. Porque ninguém está aguentando mais a ser assim como é, sofredor e mortal nesta vida de sofrimento que parecia que não tinha mais fim. Parecia que tudo era assim. Parecia que era um mundo sem princípio e sem fim. E hoje passaram a conhecer o seu princípio e o seu fim, e o porquê de tudo e de todos ser assim. Hoje todos que passaram a se conhecer estão louvando o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo da verdadeira origem dos que se transformaram em animal racional, com a transformação da planície racional, que é a causa da existência da água e da terra, e a causa da existência do animal racional. Volume 599 do Histórico. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. Muitos se transformam para a vida de animal irracional e vai correr toda essa hierarquia do irracional. Primeiro corre toda a hierarquia do espaço. Depois que correr toda a hierarquia do espaço, vai correr toda a hierarquia do chão. E em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, houve uma grande seca, que ninguém tinha água para beber. Depois veio uma tromba de água que as casas ficaram submersas. E no Pantanal de Mato Grosso houve também uma grande seca, que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas. E na África, o país mais quente do mundo, caiu até geada. E na América do Norte, chuva de geada e frio de matar, fora os vulcões, tufões, furacões, os tornados. Onde passa um tornado, derruba todas as casas. É um vento magnético. Em 1935 terminou a fase do pensamento e ninguém sentiu, por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente não tem condições de sentir as mudanças das energias. E muitos estão com o pensamento seco. Esses que estão com o pensamento seco estão cometendo esses crimes hediondos. São bem dizer uns vândalos, porque não respeitam ninguém. Tudo isso por ter terminado a fase do pensamento. A fase do pensamento terminou em 1935 e com o pensamento ninguém resolve mais nada. E não sentiram as mudanças dessas energias por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza e não tiveram condições de sentir as mudanças das energias. Assaltos,
Tudo porque estamos passando pela era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. É a causa da existência de tudo isso de mal que está se passando no mundo. E terremotos, os vulcões, secas, chuvas, isso tudo maltrato da natureza, maltratando os pensadores que ainda não estão raciocinando. Muitos estão botando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que está no mundo racional. E que o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida de ninguém. O pensamento é uma energia para lapidar o pensador, e o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, como tem acontecido uma infinidade de desastres no mundo inteiro. Tudo isso porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. Tanto que todos os feitos do pensamento estão indo à falência. Falências por todos os cantos do mundo, porque o pensamento faliu, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E os pensadores passando por esses martírios todos, sem saber a causa desses martírios, porque só vão conhecer a causa desses martírios quando todos começarem a raciocinar. E o mundo está passando por essas horas catastróficas, só vai parar quando todos passarem a raciocinar. Enquanto estiverem pensando, a mortandade não cessa. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, porque a natureza é de transformação. E se transformam de uma vida para outra. Se transformam para a classe do animal irracional, porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma de uma vida para outra. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo e sofrendo, e sendo destruídos por moléstias incuráveis, porque tem doenças que têm cura e tem doenças que não têm cura. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para a humanidade conhecer a fase da racionalização dos povos, para que todos conheçam o mundo de sua raça e saibam como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso está aí na glândula pineal materializado um habitante do mundo racional. O mundo que deu causa a essa deformação racional, que é o primeiro mundo. O mundo onde todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Que é a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, porque todos querem voltar para ele, porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa deformação racional, por serem de raça racional. A vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela completa, porque na cultura racional não há mistérios, não há enigmas, não há fenômenos, não há finitos e não há transfinitos. A cultura racional é a cultura natural da natureza, é a verdadeira cultura. E por viverem desconhecidos de si mesmos, é que ninguém sabia a causa de tudo isso. Terremotos, vulcões, furacão, tufão, tornados. Ninguém conhecia a causa de tudo isso por todos viverem desconhecidos de si mesmos. Hoje todos que passaram a se conhecer dão graças a Deus. Os mais inteligentes, os mais sabidos estão com os livros nas mãos para desenvolver o seu raciocínio estudando a cultura racional, para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E tudo muito caro por causa da inflação. A inflação tomou conta da humanidade, tudo inflacionado, por isso tudo muito caro. Querem comprar uma caixa grande de artigos de Natal e não podem.
Não tem dinheiro para comprar porque os salários são muito baixos, o dinheiro não dá. Agora a vida está com a sua solução definida e definitiva, porque todos passaram a saber o porquê todos assim são, de onde vieram e para onde vão e de onde são. De onde são? São do primeiro mundo, do mundo racional, e passaram a se conhecer. Porque é triste aquele que vive no mundo e vive desconhecido de si mesmo, a não saber o porquê que assim é, não sabe o que são, não sabe de onde veio e para onde vai, e não sabe para onde iria se não conhecesse cultura racional. E não sabe que, estudando a cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, nascendo e morrendo. Nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. E preparando a humanidade para conhecer o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Para saber como voltar para o mundo racional. Porque a fase é do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é para todos conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E as transformações, a pessoa se transforma em animal racional para animal irracional e vai correr toda essa hierarquia aqui do chão como irracional. Mas primeiro correr a hierarquia toda do espaço. Depois que correr toda a hierarquia do espaço, que são os orixás que vivem com chifre de rabo, com um garfão na mão, desce para o chão para ajudar a lapidação. Como tem muita gente que desconhece esse povo do espaço, que estão penando e sofrendo muito, porque eles estão com um garfão espetando as pessoas, para que as pessoas passem a conhecer a fase da racionalização dos povos. E depois que conhecer a fase da racionalização dos povos, vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E aí está a solução da vida, que parecia que não tinha solução, parecia que a vida era essa mesmo. Hoje estamos no fim dessa deformação racional, porque todos passaram a se conhecer, saber quem são, saber de onde são, saber de onde vieram, saber para onde vão e para onde iriam se não se conhecessem. Estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão todos aí nessa classe de animal racional. E todos têm que estudar a cultura racional para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia, de vida eterna, com seu progresso de pureza. Porque tudo que tem princípio tem fim. O mundo teve o seu princípio, essa deformação racional teve o seu princípio e agora está tendo o seu fim. Porque todos passaram a se conhecer, saber como voltar para o verdadeiro estado natural. E por isso muitos botam o livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. Outros botam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. Todos apelando para tudo, para todos os meios. Na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, da vida de animal racional para a vida de animal irracional. São bravios, porque são feitos pela energia magnética. É por isso que são ferozes. E por isso nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações.
Uns se transformam para a vida de animal irracional e vai correr toda essa hierarquia do irracional. Primeiro corre toda a hierarquia do espaço. Depois que correr toda a hierarquia do espaço, vai correr toda a hierarquia do chão. E em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, houve uma grande seca que ninguém tinha água para beber. Depois veio uma tromba de água que as casas ficaram submersas. E no Pantanal de Mato Grosso, houve também uma grande seca que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas. E na África, o país mais quente do mundo, caiu até geada. E na América do Norte, chuva de geada e frio de matar. Fora os vulcões, tufões, furacões, os tornados. Onde passa um tornado, derruba todas as casas. É um vento magnético. Hoje conhecem o presente, o passado e o futuro da humanidade. Por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, através do desenvolvimento do raciocínio. E por falta do conhecimento racional, é que está surgindo todos esses grandes males da natureza. Assim como acabou a fase dos selvagens, a natureza destruiu todos os selvagens. E agora terminou a fase do pensamento em 1935. A natureza está destruindo os pensadores. E por isso está aí a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos que passaram a se conhecer botam os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. E outros botam os livros debaixo do colchão para sonhar que está no mundo racional e para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível, todos apelando de todas as maneiras. E a natureza está arrochando todos os pensadores para tratarem de conhecer a energia do desenvolvimento do raciocínio, para voltarem ao seu estado natural. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para, depois de todos bem lapidados, conhecer a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Em que a energia racional está desmaterializando a glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. E toda a humanidade é causadora dessa deformação racional, e vão encontrar tudo isso no primeiro livro, como se deu essa deformação e transformação racional. Então vão encontrar que foi feito o Sol, a causa do Sol, como foi feita a Lua, a causa da Lua, como foi feita a água, a causa da água, como foi feita a terra, a causa da terra, e como foi feito os vegetais, e como foi feito os animais irracionais e racionais, que são as transformações de todos os pensadores que estão ligados nessas duas energias do chão, que se transformam de um bicho para outro, porque todo bicho é carnívoro. Tudo isso porque a fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, houve todos esses desequilíbrios da humanidade, e ninguém sentiu as mudanças dessas energias por estarem vivendo artificialmente. Causou todo esse desequilíbrio infernal nos pensadores. A vida se tornou um inferno em vida e por isso a fome está devorando a humanidade. Em todos os países existem famintos, em todas as nações existem famintos. Morre gente de fome, fora as guerras, que é uma péssima destruição dos pensadores. E por isso as guerras não cessam e se multiplicam cada vez mais. E guerras sempre existiram. As guerras religiosas, as guerras das seitas, as guerras das doutrinas umas contra as outras. Tudo isso porque a fase do pensamento terminou em 1935
Esses causadores das guerras se transformarão na categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, porque todo bicho é carnívoro. São canibais com partes de civilizados. Hoje em dia todos vivem desesperados e sem garantias, porque a fase que estão atravessando é a fase da Era do Fogo, sendo destruídos todos pelo fogo e destruídos pela fase de salve-se quem puder e se puder. O mundo está passando por esse desequilíbrio todo porque terminou a fase do pensamento em 1935. Causou esses males naturais da natureza porque os pensadores perderam o direito de viver. E aí está a falência do pensamento. E as falências têm existido muitas, que não têm mais conta no mundo inteiro. A vida só é boa para quem conhece a verdadeira paz, para quem conhece o verdadeiro amor, para quem conhece a verdadeira fraternidade, para quem conhece a verdadeira concórdia. A vida só é boa para quem tem todos esses conhecimentos, que tem certeza que vão voltar para o seu verdadeiro estado natural. A infelicidade da humanidade é não saber de onde veio, nem para onde vai se transformar. Por isso muitos têm até medo de morrer, porque não sabem para onde vão se transformar. A natureza está arrochando todos os pensadores para que deixem de pensar e passem a raciocinar, para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Volume 600 do Histórico. A humanidade está ligada a essas duas energias em transformações, que se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Porque estão ligados a essas duas energias em transformação, porque tudo se transforma de uma vida para outra. Nada se cria, nada se perde, e a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. E é por isso que está aí essa mortandade no mundo inteiro, porque estamos na Era do Fogo, na Era de salve-se quem puder e se puder. E esta fase é a fase de salve-se quem puder e se puder, porque a lei da natureza é uma lei de transformações, e todo bicho é carnívoro. A fase do pensamento terminou em 1935, os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí essa grande mortandade no mundo inteiro, a causa é essa. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E aí causou o desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou a falência moral, física e financeira dos pensadores, causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E nessa mudança de fase, sempre deixa um vazio por dentro de todos os seres humanos. E esse vazio causou o desequilíbrio da humanidade. E pela mudança de fase da natureza, esse vazio já é um castigo da natureza. E por isso está aí o desequilíbrio total da humanidade. Toda essa causa é o vazio que todos têm por dentro, porque não há efeito sem causa. Porque assim que terminou a fase dos selvagens, a natureza tratou de destruir todos os selvagens e agora terminou a fase do pensamento, está destruindo todos os pensadores com uma infinidade de desastres. E o câncer e o AIDS é uma epidemia da natureza, por isso é incurável. Morre por dia uma infinidade de cancerosos, uma infinidade de pessoas com AIDS, porque são frutos naturais da natureza. Causou esse frio de matar no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, e causou as enchentes, causou a seca do Pantanal de Mato Grosso, que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas. Causou terremoto no Brasil, coisa que nunca teve. Causou na África, o país mais quente do mundo, geada. E frio de matar na América do Norte.
terremotos, vulcão, furacão, tufão, tornados, tudo isso para destruir os pensadores. Porque acabou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver e estão sendo destruídos por todos esses males naturais da natureza, que são tantos, que se anunciá-los vai a muitas coisas. Porque quando terminou a fase do pensamento, a natureza tratou de destruir todos daquela fase para a entrada de outra fase, que é a racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Por isso está aí o efeito e a causa, que é a energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo e que é a mecânica racional. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, não há efeito sem causa. O primeiro mundo foi a causa desse segundo mundo, onde todos são deformados, cheios de defeitos, e nessa transformação. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional, e se transformam porque estão ligados a essas duas energias em transformação. Se transformarão para a categoria de bicho irracional. E é por isso que todo bicho é carnívoro. Basta ser bicho para gostar de carne. Basta ser bicho para ser carnívoro, que todas as duas classes são, a de bicho racional como a de bicho irracional. Os mais fracos servem de alimentação para os mais fortes, como matam o boi para comer. Tudo isso porque a fase do pensamento terminou em 1935. O homem é um vago bicho sem destino que nasceu em cima dessa terra, sem saber porquê e nem para quê. Porque com o pensamento ninguém sabia dizer o porquê que assim era e o porquê que todos assim são. De onde são e de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores, iriam para as classes de animais irracionais, para as classes de quadrúpedes. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para que depois de bem preparados pudessem conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. E há milhões de milênios que todos vêm nascendo e morrendo, nascendo e morrendo e passando por uma infinidade de provações amargas para poder se conhecer, para poder conhecer a fase do terceiro milênio. A fase do pensamento terminou em 1935 e por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. A fraternidade nunca existiu. Se existisse fraternidade, não existiria fome no mundo inteiro. Os ricos, quanto mais têm, mais querem. Existe o nome de fraternidade, mas ela não funciona. E a natureza vem arrochando os pensadores para que os pensadores mudem para poder raciocinar e voltar para o seu verdadeiro estado natural. É por isso que a vida está apertada para todo mundo, todos reclamam da vida e do custo de vida. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, a vida está um caos muito grande devido à miséria imperar. Ninguém tem nada para dar a ninguém. Tem gente que não tem nada para dar a ninguém, a vida está difícil. Tudo isso porque a fase do pensamento terminou em 1935 e por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por isso a falência é de tudo, tudo falindo.
tudo que o pensamento e a imaginação fez está a caminho da falência. Porque os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho de sua liquidação, estão todos a caminho da falência. Falência moral, falência física e falência financeira. Liquidação moral, liquidação física e liquidação financeira. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que os feitos do pensamento e da imaginação estão indo todos à falência. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Conhecemos a verdadeira paz, o verdadeiro amor e a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia, que é toda a humanidade concordando com todos. Porque no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. A discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vive toda a humanidade em conflitos consigo mesma e por isso todos sem recursos para sobreviver. E vivem todos em conflitos consigo mesmos, um brigueiro infernal, a ladroagem, o terrorismo, a violência, todos esses males aumentam cada vez mais. A violência é a causa de muitas tristezas e de muitas mortes. E a causa é uma só. Os pensadores perderam o direito de viver. Por isso, desastres e mais desastres. Desastres que não escapa a ninguém, para ver que o mundo está em uma condição, porque o que está imperando é a era do fogo, porque quem está armado e bem armado rende o outro para roubar ou matar. Estamos mesmo na fase de salve-se quem puder e se puder, porque estamos atravessando a era do fogo. Quem tem mais fogo é que vence a guerra. Quem tem mais fogo faz de quem não tem o que quer. E por isso estamos aí atravessando essa fase de salve-se quem puder e se puder. Tudo isso porque os pensadores perderam o direito de viver. É por isso que estão passando por esses males todos, destruindo tudo, porque estão passando pela era do fogo. Hoje quem passou a se conhecer põe até uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros botam uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. Todos apelando para todos os meios, para todas as formas e todas as maneiras, para desenvolver o seu raciocínio, porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria. A vida da matéria está insuportável, ninguém aguenta a vida da matéria, porque é mal puro, é o puro mal, e mesmo o pensador perdeu o direito de viver. E é por isso que está aí essa mortandade no mundo inteiro e as guerras bélicas não cessam. E é por isso que todos querem voltar ao seu mundo de origem, porque lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Na origem não há sofrimento de espécie alguma, porque são energias puras, limpas e perfeitas. A fase do pensamento terminou, e terminou todos os feitos que o pensamento fez e a imaginação. Está tudo a caminho da falência. Vai existir o tempo das trocas está a caminho. E quem trabalha quer alguma coisa para trocar. Ainda vamos passar por essa época, por essa fase de vida. Quem trabalha come, quem não trabalha não come, porque não tem o que trocar. O mundo ainda vai passar por essa fase. E assim foi o início de tudo. Todos viviam de trocas, trocavam tudo. Tudo era na base das trocas. Ainda vão passar por essa fase de trocas, e só quem trabalha, quem produz é que tem com que trocar. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, o mundo já passou por várias fases, que o desespero no tempo das trocas houve grande mortandade. A humanidade já sofreu muito, agora chegou o ponto de todos partirem para o seu verdadeiro mundo de origem, um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza,
que é no primeiro mundo o mundo racional, e que essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo de onde todos vieram e para onde todos estão de volta. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. O mundo já passou por várias fases. Hoje estão aí muitos como bichos do chão, mendigos, miseráveis que não têm onde dormir e vão dormir dentro das lixeiras. Tudo isso porque a fase do pensamento terminou em 1935. E a natureza cobra com juros muito altos. Ninguém as faça, porque o pagar é certo. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. É uma dívida muito grande. Vai se transformar em animal irracional. Porque tudo se transforma, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma forma para outra, de uma vida para outra. Por isso são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos para dar início às transformações. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim encontramos o rumo certo. O regresso ao nosso mundo de origem, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje conhecemos a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional, porque são carnívoros. Hoje todos que passaram a se conhecer dão graças a Deus. A fase do pensamento terminou em 1935, e por isso todos os feitos pelo pensamento e a imaginação estão todos a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e o pensador perdeu o direito de viver. Isso que está aí, essa infinidade de desastres destruindo os pensadores. Essa infinidade de doenças novas como AIDS destruindo os pensadores. E essa infinidade de males naturais da natureza destruindo os pensadores. Hoje quem pensar e imaginar está perdido porque não sabe aonde vai parar. Se soubessem, não pensava e nem imaginava. E o Senhor soubesse, sempre chega atrasado. Hoje todos têm que raciocinar para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque no raciocínio está a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade, a verdadeira concórdia, que é todos concordando com todos. E assim é um mundo em que todos os encantados não sabiam dizer o porquê que é de si mesmo. Todos encantados não sabiam dizer o porquê todos assim são. Todos encantados não sabiam dizer de onde todos vieram e para onde todos vão. Todos os encantados não sabiam dizer de onde são. A maior autoridade do mundo é o raciocínio. Esse aqui é a maior autoridade do mundo, porque é a razão da vida e da vida eterna, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Para ver que todos os feitos pelo pensamento e a imaginação estão a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. Hoje, se quiserem viver, tenha que desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. A morte não existe para quem é racional, porque quem é racional sabe como voltar para o seu estado natural, sabe como mudar para o seu estado natural e sabe como é feita essa mudança.